Olá, esse é o canal da Malu, praticamente. Toda vez que eu ligo a câmera, ela vem pra ficar no colo, porque ela quer aparecer. Oi, eu sou a Flávia Gás, essa é a Malu, esse é o canal do Garotas Geeks. Se você ouvir uma gritaria, que tem crianças Stark lá fora. Eu tô gravando esse episódio na Páscoa, um pouco antes de começar o segundo episódio da última temporada de Game of Thrones. Então eu não sei o que acontece, mas em vista do que aconteceu no último episódio, eu acho que a gente deveria falar sobre Jon Snow. E Anais Imaginários ser sobre Jon Snow. Inclusive, você viu minhas novas almofadas lindas? Da Gabi? Tem no link como você compra, e daí se você coloca os cupons que tem no link, você ainda ganha desconto. Então bora nós. A gente falou da parte Targaryen, da parte de dragão e do dragão tem 3 cabeças, etc. Quando a gente foi falar da imagem da Dany. Vai lá assistir. Aqui a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar muito mais focado na parte do Jon Snow e na parte do fato dele ser criado por um Stark. Quem me ajudou nessa pesquisa foi a Liliane Santana, ela faz parte do meu grupo de estudos, os Jogos e Imaginário, e a gente tem um podcast que também tá no link ali, a descrição, para você poder escutar, onde a gente explica esses paranauê tudo aí das imagens loucas e da onde vem as análises do imaginário. Então a primeira coisa que eu queria falar é sobre a diferença entre ele e a Dany. O Jon, ele é heróico, assim como a Daenerys é heróica. E eles são heróis de maneiras muito diferentes. A Dany, como a gente comentou no outro vídeo, ela é muito mais tríplice. E o Jon, ele cabe muito mais dentro do arquétipo da jornada do herói do Campbell. O fato dele ser um bastardo, dele ficar afastado, ele encontra um mentor, ele vai para um mundo novo, ele descobre a divindade feminina, ele retorna com algum tipo de elixir, inclusive da morte. Tudo isso cabe aí perfeitamente dentro da jornada do herói do Campbell. Ao longo da temporada, por ele ter sido criado pelo Ned Stark e ele ser filho, né, da Lyanna Stark, ele é muito mais Stark, mesmo que ele seja um Stark esquisito, né, porque o lobo dele é um lobo branco, do que necessariamente Targaryen. Então eu queria começar com essa imagem do lobo. Porque a imagem do lobo, ela tem vários significados ao longo da história, e diversas crenças, e diversas lendas, e etc. E a imagem do lobo, ela é dicotômica. Ela tem um lado muito fofo, muito gracinha, e um lado muito feroz, muito do mal. Vamos começar com o lado fofo. O lobo, em muitas lendas, ele é um animal que significa companheirismo, e é por isso que, tipo, as crianças estão anunciando a guerra. Os White Walkers estão chegando, eu estou na muralha. Eu avisei. 3. Enfim, essa coisa do tipo, o lobo sozinho não sobrevive, mas a matilha persiste, é porque o lobo tem essa simbologia assim da sociabilização e da proteção de um ao outro. É por isso que a família Stark se cuida, ela se coloca juntinha, ela cuida do lugar onde ela está, e ela cuida não apenas muito bem dela, mas ela também cuida muito bem das outras casas, que são as casas afiliadas a ela. Se você pegar, por exemplo, na mitologia romana, a cidade de Roma foi criada por Remo e Rômulo, que eram 2 irmãos gêmeos que ficaram órfãos, e eles foram criados por uma loba. Então, essa questão da proteção do lobo e dessa vontade de superação tá aí desde muito e muito tempo. E acredite ou não, em rituais antigos, e inclusive também na mitologia grega, o lobo tem muito a ver com um pedido para ajudar a fertilidade. Né, Daenerys. Por quê? Porque, por exemplo, na mitologia grega, Zeus se transformava num lobo quando ele ia passar entre as pessoas, e ele pedia, e ele dava fertilidade para a terra que não estava fértil quando ele estava em lobo. E quando você vai fazer certos rituais e você pede a ajuda da loba, você está pedindo o caminho para que as coisas possam nascer, para que as coisas possam florescer. E é por isso que muita gente, quando vai fazer rituais antigos, xamânicos, etc., eles pedem a ajuda do lobo ou da loba. E eu tenho uma loba agora aqui, ó. Que tem a ver com o xamanismo tudo. E também no xamanismo, o lobo, ele significa quando você precisa encarar os seus medos. Ele tem essa coisa de devorador, que é a parte dicotômica dele, a gente vai chegar lá. Mas antes disso, eu queria te dizer pra você, que eu não sei se você sabia, mas existe uma simbologia que diz que o lobo branco significa, acima de tudo, astúcia. Astúcia pra vencer a morte e seus inimigos, né, fantasma? Eu acho que tem bastante a ver aí com a simbologia do Jon Snow. Por outro lado, o lobo é colocado no Gilbert Durand, que é um dos caras
que estuda imaginário, num livro chamado Estruturas Antropológicas do Imaginário, como um ser feroz, ele também se assimila ao cachorro, inclusive em outras lendas também ele se assimila ao cachorro, tá? Então, aos deuses tipo Anubis, da mitologia egípcia e etc., que são os devoradores ferozes da coisa, que lidam com a vida e com a morte, e que tem uma ferocidade um pouco maior do que se imagina. O Cérbero, inclusive, o Lobo Mau da Chapeuzinho Vermelho, todos eles são astuciosos e também são algo a ser temido, sacou? No Estruturas Antropológicas do Imaginário, o Gilbert Durand vai dizer que o lobo é um tipo de destruidor do tempo. Ele pode ir lá e ele pode não apenas devorar o tempo, tipo a história sem fim, ou devorar tudo, que no filme é um lobo que representa isso, como também devorar o tempo dos seus inimigos. Então tem uma coisa que eu gosto bastante, que existe algo no Jon Snow, quando ele é mandado para a muralha e ele aceita ir para a muralha, que é uma coisa pecaminosa. Ele é um bastardo, ou ele se entende como bastardo. Então ele vai para a muralha por ele, né? O Ned tá só tentando proteger o futuro, ou o herdeiro legítimo ao trono. Mas ele vai para a muralha como se fosse atenuar e apiar as falhas do seu pai. E existe uma coisa sobre a queda moral que o Gilbert Durand fala, que ele fala o seguinte: a queda torna-se símbolo dos pecados de fornicação, inveja, cólera, idolatria e assassínio. Então a entrada dele na patrulha tem a ver com essa angústia de expiar os pecados do pai. E mais pra frente, no livro Estruturas Antropológicas do Imaginário, ele vai dizer, o Durand: a angústia diante do devir pareceu-nos em seguida, projetando imagens nictomórficas. Nictomórficas é daquela noite que você tem medo, então você tenta dominar a noite, que é o que ele tenta fazer. Ele se torna parte da patrulha da noite, para que não deixar que a longa noite retorne. Ele está lutando contra a noite. Graças à qual a atitude angustiada do homem diante da morte do tempo se duplicará sempre de uma inquietação moral diante da carne sexual e mesmo digestiva. A carne, esse animal que vive em nós, conduz sempre à meditação do tempo. Ou seja, o Jon, quando ele entra na patrulha na noite, ele tenta enfrentar a longa noite, ele se vê como... ele sai da noite também, né? Porque ele renasce. E ele continua batalhando o Rei da Noite, ele tá lutando contra essas estruturas nictomórficas. E muitas delas, ou muito dessa luta, vem do desejo de expiar os pecados da carne do pai. Talvez por isso que também seja para ele um grande impacto descobrir o fato dele ser Targaryen, não apenas porque agora ele é o legítimo rei, mas também porque tudo que ele fez até então foi tentar espiar-se de ser essa pessoa que é um bastardo e que tenta ser honrado de alguma forma, sabendo que ele nasceu em pecado. Tanto que o Durand vai colocar uma coisa que eu gosto, que em conclusão, os símbolos ascensionais, ou seja, o herói heróico da jornada de Campbell, o cara que tenta matar um monstro, o cara que tenta fazer o bem, etc. Esses símbolos ascensionais aparecem nos marcados pela preocupação de reconquista de uma potência perdida, do tônus degradado pela queda. Então ele precisa ser puro, ele precisa ser heróico, ele precisa vencer seus inimigos, mas de forma heróica, para ele vencer esse tônus degradado pela queda moral. E é isso que marca a experiência de um bastardo. Se você pegar partes do Tyrion, tem muito a ver com isso. Eu acho que inclusive vale muito a pena fazer uma análise do imaginário do Tyrion, que vai ser bem maluquinha e estranha, porque ele também é bem dicotômico. Mas enfim, uma das coisas que a Lily juntou o Jon e que eu concordo é com a imagem da água. Não com a imagem do fogo. Eu sei que você estava esperando a imagem do fogo por conta do Azor Ahai, mas a imagem da água, tem uma água chamada água pura, que eu acho que tem bastante a ver com ele. Por conta da brancura do lobo, dele ir pra neve também, eu acho que ele tá mais perto das imagens de gelo. Então, se a gente for falar de água e de uma água pura, o Gaston Bachelard, que é o cara que o Durand leu para escrever os vários bagulho, ele diz o seguinte: aliás, o maniqueísmo da água pura e da água impura não é um maniqueísmo equilibrado. A balança moral pende incontestavelmente para o lado da pureza, para o lado do bem. Ou seja, quando alguém resolve, ou para a pessoa importa,
ter essa coisa da água pura e de vencer seus inimigos de forma pura, a balança dentro dele sempre vai pesar pro lado do bem. E é por isso que ele faz coisas bizarras, tipo a reunião da Cersei, saca? Sempre vai pesar pro lado do bem. E mais uma coisa que ele fala, que é sobre os conflitos e dos deveres que cercam, tudo depende do sentido moral da ação escolhida pela imaginação material. A água da substância é sonhada como um devir substancial, desejado na intimidade da matéria. É, no fundo, o devir de uma pessoa. Essa ação pode, então, contornar todas as circunstâncias, superar todos os obstáculos, romper todas as barreiras. Ou seja, se a gente olhar para o arquétipo do Jon Snow como o gelo ou a água pura, o gelo puro, ele tem sim uma parte muito feroz de matar seus inimigos, dessa coisa mordiscante de ter espada e cortar. Mas ele faz tudo isso para buscar expiação. E agora que ele sabe que ele é um Targaryen, qual será o tipo de expiação que ele vai procurar? Eu acho que é isso que a última temporada vai tentar responder. Talvez aí seja interessante ver, não é mesmo? Mas até agora, Jon Snow seguiu a clássica interpretação da jornada do herói do Monomito de Campbell. Se você quer saber mais sobre outros personagens de Game of Thrones, a gente está fazendo análise de imaginário de vários, vai clicar lá, e se você curtiu esse vídeo, não se esquece de compartilhar. Se é novo no canal, se inscreve, que a gente às vezes fala uns bagulho legal, tipo esse, que eu acho que, Jon Snow é legal. Um beijo, até a próxima, tchau!